Bom, iniciou a gravação. Isla, como eu estava falando, a gente vai discutir aqui a respeito daquela planilha que foi elaborada para pesquisa de preços, né? E falar um pouquinho mais da IN 73, que foi o que a gente já tratou no módulo de capacitação interna aqui da equipe da DADM, logo que saiu, né, aquela instrução normativa, mas que agora acho que compensa a gente dar uma revisada, principalmente para alinhamento aqui em relação ao que a gente colocou na planilha, né, como automatizada. A ideia da planilha, como sempre, é facilitar a vida do operador, né, algumas críticas ficaram automatizadas, então, você consegue ver minha tela? Só confirmando. Isla, consegue ver minha tela? Não, né? Não, Eu tá vou, só eu vou você. projetar aqui, eu havia esquecido. Agora Beleza, então a sim. IN, Tem que aumentar só um pouquinho. sim. Então aqui a IN 73, né, que a gente já fez a discussão lá na capacitação interna, que trata dos procedimentos de pesquisa de preços. Deixa eu tirar minha câmera aqui, porque eu acho que melhora um pouquinho. Então, ele trata aqui algumas inovações que vieram, né, além, as fontes foram mantidas, né, que era o painel, aquisições similares de outros órgãos, pesquisa em sites, mídia especializada, pesquisa direta com as empresas. Então, os parâmetros foram mantidos, algumas coisas que modificaram, principalmente a definição de prazos, né, e aí o detalhe que o prazo é contado da data de divulgação do instrumento convocatório. Então, quando eu estiver fazendo uma pesquisa de preço, para saber se aquela pesquisa estará válida, eu tenho que ter uma previsão de quando esse edital vai ser lançado, porque a partir daí, quando eu de fato for lançar esse edital, eu vou dar uma olhada de novo nessa pesquisa e ver se os preços ainda continuam válidos no termo aqui dessa norma, e se não tiver, eu tenho que refazer a pesquisa atualizando, né? Então, em resumo, é isso. Claro, ele trouxe bem mais outras coisas aqui que a gente já discutiu em outro momento lá na capacitação interna da DADM, né, a equipe da DADM, então não vamos prender a esse ponto. Mas vamos lá. Aqui na pesquisa de preços, nós criamos, como já foi criado em outras oportunidades, um modelinho, né, uma planilha com aqui um sufixo dizendo que ela é um modelo, e ela está lá naquela pasta, deixa eu mostrar aqui, lá dentro daquela pasta, onde a gente já reúne outras documentações, outras planilhas modelos e outros materiais de apoio da CCL. Deixa eu abrir no local da pasta aqui, configurações da planilha, não é aqui, é detalhes. Detalhes do documento. Deixa eu atualizar essa página, porque ela está estranha. Deve ter caído a conexão e ela ficou sem atualizar. Então, aqui em detalhes do documento, claro que aqui também eu poderia acessar, mas aqui em detalhes do documento eu consigo ver onde essa pasta está, onde esse arquivo está salvo, né? Então, é dentro da pasta materiais de apoio, e aí aqui eu consigo acessar de fato ela, né, clicando nessa setinha. Então, só para demonstrar aqui, né, a gente tem outras ferramentas, né, planilha de aceitação, planilha de habilitação, de consulta de empresa, nosso controle de licitações, enfim, várias outras planilhas, levantamento de demanda, enfim, e agora tem a pesquisa de preço, né, entre outras funcionalidades. Então, voltando aqui, diferente das outras, eu dei um pouquinho mais de atenção na guia de instruções. Né, coloquei algumas imagens aqui, então, né, falando de onde ela se originou, que é a N73, logo em seguida eu faço uma consideração aqui, ó, que é para fazer uma cópia a partir do e-mail da coordenação. Né, então, no meu caso aqui, eu vou fazer da diretoria, mas seria na coordenação e na CCL. Então, vou aqui, como diz aqui no tutorialzinho, fazer uma cópia. Então, aqui ao fazer uma cópia, ele já me pergunta, né? Eu quero uma pesquisa de preços, vamos colocar aqui de material de expediente. E aqui eu digo onde eu quero salvar, né? Para quem está fazendo o primeiro, carregando, né? De repente não tem uma estrutura de pastas, carrega aqui, né? O arquivo inicialmente para o Drive. Então, em meu Drive e mando OK. Ele vai criar uma nova planilha
diferente dessa aqui, já com as informações, e aqui eu sou proprietário dessa, diferente dessa aqui que era modelo. Então, eu já saio dessa modelo, porque eu não preciso mais dela, né, isso quando o CCL estiver fazendo. Por que que é interessante a CCL fazer? Porque a CCL, né, no caso a coordenação responsável, vai estar sendo a responsável aqui, né, vai ser a responsável, vai ser a dona dessa planilha. E o preenchimento, de fato, a gente vai fazer pelo e-mail do servidor, que é o que eu coloquei aqui embaixo. Depois vai ser aberto pelo servidor. Por quê? Porque essa planilha tem bloqueios. Você consegue observar pelos cadeadinhos aqui nas abas. Então, eu que sou o dono, eu, coordenação de licitação, que sou o dono dessa planilha, eu vou conseguir editar campos, como esses aqui que são destacados, que tem fórmulas, e isso não é legal. Então, eu vou fazer essa primeira configuração, mas o preenchimento, de fato, quem vai fazer é um servidor, ou até mesmo o coordenador, mas usando o seu login de servidor. Então, eu criei dentro da conta da coordenação. O passo seguinte, né, nós fizemos o passo 1, o passo 2, o passo 3 aqui dentro eu vou compartilhar, então essa é a planilha que eu quero, eu vou compartilhar aqui com, no meu caso, Hélio.Oliveira. E aí, um detalhe importante aqui, ó, claro, notificar pessoas é interessante, aqui eu colocar essa pessoa como editor, tá? Então, eu vou enviar. Então, por mais que ela tenha bloqueios, os campos que estiverem livres de bloqueios, essa pessoa vai conseguir editar. Que é espaço 3 aqui, que às vezes ele muda um pouquinho, porque se eu for a partir de outro formato para compartilhamento, eu teria que clicar aqui no botãozinho, no caso aqui, ó. Dessa forma, como não é o primeiro compartilhamento, eu teria que vir aqui embaixo, ó, e mudar, né, que as pessoas com link podem, aqui está leitor, colocar para editor, que aí não é só o Hélio, mas qualquer outra pessoa. Claro que isso depende de caso a caso, né, e aqui seria a segunda opção de compartilhamento. Perfeito. Depois de criada a nova planilha, então, acabou a parte da CCL. Claro, né, a CCL poderia vir aqui e terminar de inserir os parâmetros, né, que é colocar aqui o objeto resumido, colocar a data prevista para o lançamento do edital, vou deixar isso aqui por hora, e o percentual do coeficiente de variação, que eu vou discorrer um pouquinho melhor sobre isso lá na frente. Aqui, basicamente, são as informações, né, de como devem ser preenchidas, o que é cada aba, o que é a aba lista de itens e o que é a aba de pesquisas de preços, e aqui, por final, né, dizendo os prazos que já estão previstos na norma. Então, o usuário não tem opção nem de editar isso aqui. E, por fim, né, mais uma informação aqui na aba de instrução, que quando eu lançar o edital, né, se passar muito tempo, eu vou dar uma olhadinha de novo aqui para ver se a data em que eu estou lançando o edital corresponde ao que eu tinha previsto. Se for depois, é provável que eu venha aqui, ajuste essa data e ele critique algumas pesquisas de preço que eu tenha que refazer a pesquisa. Então, basicamente é isso, da aba de instruções, e aqui tem um link no final para aquela pasta que eu tinha mostrado no começo, que era a pasta onde tem outras ferramentas, né, parecidas com essa, que é a pasta de material de apoio da CCL, que é útil para o pessoal da área. Então, dando sequência, acabou aqui, né, fiz a configuração inicial, vou dar uma limpada aqui, mas não vou fazer pelo e-mail da CCL, vou fazer pelo e-mail do usuário, né, servidor, até por conta de não correr o risco de excluir células com fórmulas. Então, vou fechar aqui, vou lá no e-mail do servidor, aqui, né, recebi já o compartilhamento, né, como tinha sugerido lá, e aqui eu vou abrir. Então, note que aqui já não é mais o usuário dono da planilha, não é mais a coordenação que está logada, é o servidor que está logado. Então, aqui já é interessante, porque se eu clicar deixa ele terminar de carregar, é importante que ele termine de carregar, pronto, ó, quando eu clicar em células bloqueadas, ele não vai me permitir a edição. Claro que ele me permite a edição aqui, né, nos campos onde eu, de fato, tenha que preencher. Então, dando sequência, na lista de itens, como o nome já diz, eu vou colocar a lista dos itens que eu pretendo fazer pesquisa de preço. Então, aqui eu já coloquei lápis, caneta, pincel e tudo mais, né? Então, eu vou colocar aqui um item teste. Para simular aqui, ele vai ser também unitário e vai ser, sei lá, 1000 unidades dele. Aqui são as informações básicas que eu tenho que inserir dos itens, que é o número sequencial do item, né, a descrição do item,
Aqui é ideal que a descrição já venha com todas as características, né, que o diferenciam de outros itens para que eu busque similares na minha pesquisa de preço, não ficar uma descrição tão sucinta como foi colocado aqui. Outro detalhe também, claro, e aí vai da boa prática de cada objeto, ou de cada licitação, ou de cada unidade. No nosso caso aqui da reitoria, a gente já pegou a prática de não colocar caixas, como está nesse aqui. A gente coloca em unidades e converte para valores unitários lá na pesquisa, justamente porque eu posso ter um fabricante que faz caixa com 50, um fabricante que faz caixa com 100. Então, eu tenho que oportunizar, né, abrir esse leque, mas isso eu devo considerar na minha pesquisa lá no painel, justamente lá no painel tem um filtro, ou outras ferramentas, como o banco de preço, tem um filtro pela unidade de medida, onde eu consigo filtrar. Nada impede que eu use as caixas, só tem que considerar que esse tipo de unidade de medida tem inferência para uma economia de escala, então é possível que, dependendo do objeto, isso faça diferença se é uma caixa em vez de ser a unidade, então isso tem que ser levado em conta, mas fazer as conversões nos valores, a gente vai fazer algum exemplo ali para simular. Dando sequência aqui, listei todos os itens. Aí eu paro por aqui nessa aba da lista dos itens. Depois eu vou voltar para escolher qual o critério que eu vou adotar para finalizar minha pesquisa. E agora eu vou para as pesquisas de preço. Como eu falei, né? O ideal é a gente limpar quando estiver fazendo uma planilha nova. Então, todas as colunas, né? Todas as linhas que tiverem nessa tonalidade mais clara, elas não têm fórmulas. Essas mais escuras têm fórmulas e eu não consigo editar. Então, aqui eu vou excluir, né, esses valores e vou colocar aqui alguns valores simulados só para a gente explicar o que diz cada campus nesse aqui. Primeiro, né, então eu tenho uma lista de itens aqui já pré-definida. Eu vou deixar menos itens aqui para facilitar, tá? Vou tirar esses itens aqui. Perfeito. Então aqui, ó, tem 2 itens na minha pesquisa. Então, aqui, a hora que eu for aqui nas pesquisas, tanto faz a ordem, né? Geralmente, inclusive, eu faço uma pesquisa para todos os itens com um fornecedor, ou num site, ou em contratos, ou até mesmo no painel. Então, tanto faz a ordem. Eu posso colocar aqui tanto o item 1 e repetir todas as pesquisas que eu fiz para o item 1, ou eu posso colocar o item 1, item 2, item 3, depois voltar para a segunda fonte, item 1, item 2, item 3, tanto faz. O que importa é, se eu selecionar aqui os itens, ele vai já trazer todos os itens que estão na lista anterior, por isso que eu tenho que fazer previamente o lançamento deles lá. Repare que eu excluí, tinha 5, ó. Como eu excluí, deixei só 2, só mostra 2. Selecionei o item 1, ele vai trazer aqui os dados do item 1. Aqui eu vou dizer qual é a fonte, então vamos dizer aqui para o parâmetro mais indicado, né, tanto na jurisprudência quanto na norma, que é o painel de preços. Então, eu vou buscar aqui o painel de preços. Quando for painel de preços, passo o mouse aqui, ó, ele me diz, quando eu usar o painel de preço, eu tenho que dizer se eu usei a média, mediana ou o menor valor do painel, e aí falta um detalhe que eu acabei não colocando, que é a quantidade de preço. Então, eu vou dizer aqui, média. Aqui, como tinha um link antes, ele está aparecendo azulzinho. Deixa eu remover esse link. Bom, parece que não. Vou dizer que eu usei a média do painel de preços. Então, vou colocar a média de, sei lá, 3 preços do painel. Estou chutando aqui, tá? Não, é só um caso hipotético para esse lápis. Vamos dizer que eu peguei lá a média de 3 preços do painel. Pronto, aqui eu já respondi a um critério. Deixa eu excluir aqui esse hiperlink. Por que ele está aparecendo? É porque tinha um link aqui nesse campo e agora ele está aparecendo. Depois eu descubro como tirá-lo. Mas, enfim, painel de preços é o seguinte. Via de regra, né, a norma diz que a gente tem que ter 3 preços. Se eu disse aqui que eu usei a média de 3 preços do painel, eu já tenho 3 preços. Então, uma linha só já me atenderia. Concorda comigo? Mas a jurisprudência e a norma, né, a jurisprudência do TCU principalmente, sugere a adoção de 3 preços, mas de diversas fontes, é o que eles chamam de cesta de preços, né? Então, eu tendo uma fonte só, com 3 preços, como é o caso do painel aqui,
já atenderia a norma, mas o ideal é ampliar esse escopo. Se eu não tiver condições de usar outras fontes, eu justificar lá no meu relatório de cotação. Então, esse é um ponto. Vamos dizer que para esse lápis aí, eu tenho achado a 35 centavos o valor do lápis. Repare, quando eu comecei aqui, né, a inserção, deixa eu voltar aqui, só para... quando eu comecei aqui a inserção, ó, quando eu estava em branco, detalhe que eu acabei não comentando. Quando eu estou aqui Ele em já branco, vai enumerando. na verdade aqui, ó, tá tudo em branco, né? Quando eu criar o primeiro item, ele já traz os dados, já faz a minha primeira crítica aqui, ó. Nessa coluna aqui da crítica, ele fala, é preciso informar a fonte e a data da pesquisa. Então, primeira coisa que ele já me disse que eu tenho que informar. Então, a fonte eu já estou informando aqui, os dados, como eu falei, né? Eu usei a média de Média. 3, 5, enfim, 4, 5 preços do painel. Certo. 5 preços, né? Porque Pronto. ali já vai ter o painel, não precisava, né? Repetir. Aqui eu disse qual é a fonte. Aqui eu vou detalhar o que tinha, né? Quais dados tinham naquela fonte. Eu estou dizendo que eu usei 5 preços de lá. É claro que no painel, né? Como, deixa eu ver se ele está bom hoje, né? Painel de preços. Claro que no painel a gente pode usar 100, 200, né? Enfim, Sim. quantos estiverem disponível dependendo do objeto. Mas isso é muito relativo porque eu faço filtros, né? Aproveitando, vamos fazer um parênteses aqui para mostrar alguns detalhes do painel. Então, aqui, né, o ano da compra, como a norma já diz, ele vai trazer dos últimos 12 meses, a norma já definiu o parâmetro alinhado a isso, descrição complementar. Vamos supor que eu estou pegando um lápis preto número 2. É um lápis mais comum aí nas compras. Então, eu vou marcar aqui, né, quais são os lápis. Claro, eu não estou nem olhando, o ideal é que eu passasse o mouse e olhasse a especificação que aparece aqui para conferir se de fato ele corresponde ao que eu estou Sim. pesquisando. Ao final aqui, como eu falei, eu tenho a opção da unidade de fornecimento, então aqui eu tiraria, né, ou colocaria caixas a depender do que eu estou buscando. Claro, quando eu usar caixas, é interessante que eu converta isso. Então, se eu vou usar o painel de preço para lápis e aqui estivesse mostrando unidade caixa com 50, com 100, ou com 144, que eu acho que é a unidade padrão das caixas de lápis aqui, eu faria dois relatórios distintos. Um relatório só com unidade mesmo, um lápis, e um relatório com a caixa, a depender se eu tiver caixa com 50, eu faço um relatório de caixa com 50, se eu tiver caixa com 144, faço outro relatório de caixa com 144. Por quê? Porque isso eu vou converter depois para uniformizar essa base, para saber quanto é o preço de fato de um. Se eu colocar aqui unidade, que ele vai estar lá, tipo, 30 centavos, e a caixa, que vai estar, sei lá, dependendo da quantidade aí, R$60, não é a mesma base, então eu tenho uma informação distorcida. Então, tem que ter esse cuidado, usar a unidade de medida para separar. Então, eu vou usar aqui a unidade, perfeito, ó, já filtrei aqui, tem 6 processos de compras, é o número de preços que eu estou levando para lá. Aqui tem o menor valor, tá vendo? Os valores médios, ó. Provavelmente aqui dentro tem caixas, provavelmente. Lembrando, né, a ferramenta de laço poderia ajudar aqui na escala, né? Aqui eu tenho de 0 a 100 valor e aqui eu tenho quantidade no eixo X. Então, o que eu posso fazer aqui dentro desse gráfico de dispersão? Aqui ó, eu tenho uma compra dessas que eu filtrei com uma quantidade de 10 itens, um preço de R$17, e aqui eu tenho uma compra de 17 centavos com a quantidade de 1.440. Aqui a ferramenta é, se eu tivesse mais informações, eu vou fazer um laço para pegar, eu quero pegar só os que têm acima de 1.000 lápis, porque a minha compra vai ser também acima de 1.000 lápis, então eu quero pegar itens que a escala tenha sido privilegiada. Então aqui, que não está aparecendo, mas ó, é ativar a seleção de laço, eu faria um laço aqui, e aplicaria, ele pegaria só os que eu selecionei. Assim como o laço também, eu tenho a opção de selecionar esse gráfico aqui, arrastando, né? Você pega aqui na lateral, eu quero só entre tal valor e tal valor, então seleciono aqui. Ou eu quero só entre tal quantidade e tal quantidade, seleciono aqui. Então ele filtra melhor também, de acordo, para ficar mais semelhante com o que eu pretendo contratar em termos de quantidade, em termos de valor. Então essa ferramenta de laço é bastante importante. E ao final, eu vou ter um relatório aqui, né? Deixa eu avançar a análise. Pronto, aqui ele está dizendo que tem. Às vezes dá esse bug, não tem 1.000 itens, mas ele dá esse bug. O que dá para fazer? Você volta lá no começo, coloca mais algum filtro, ou espera ele terminar de pensar ali. Vamos voltar lá no começo.
Vou pegar aqui a unidade de fornecimento, já foi, vou tirar esse filtro. Às vezes ele dá esse errinho, mas é bug do painel. Eu não tenho 3 preços, não tem mais de 1000 preços, eu tenho 6 apenas. Ele não deveria dar essa mensagem. Vamos avançar aqui, vamos rezar para ver se ele passa. Agora passou, tá vendo? Então aqui ele continua com 6 preços. Claro, eu deveria verificar isso aqui, porque provavelmente esses de 21 e 23 não é um lápis, né? Deve ser uma caixa com X lápis. Como que eu vejo isso? No caso aqui, eu tenho esse aqui a 17 centavos, provavelmente é o preço de um lápis mesmo. A 20 centavos também. A 17 talvez não. Então eu vou aqui no olhinho, né? Aí no olho ele vai mostrar os dados do pregão, os dados do item. Também, né? Geralmente muito lento, como sempre, é melhor usar em horários alternativos, né? Final do dia, à noite, enfim. Ó, então aqui ele já diz o lápis, e está dizendo aqui que é uma caixa com 144. Então, como eu falei, eu não consigo usar ele na mesma pesquisa que a unidade 1, um lápis. Mas eu posso fazer uma segunda pesquisa, um segundo relatório só com caixas com 144 e depois eu converto lá na minha planilha. Tá? Então, esse aqui, para fins dessa comparação, eu vou tirá-lo, mas eu faria um segundo relatório com esses de 144, né? Então, para tirar, eu vou aqui no X e vou tirar todos que estão acima desses 17 centavos. Tinha um de 20 centavos que eu acabei excluindo sem querer, tá? Então, vai ficar só o 17 centavos. Então, beleza. Esse é o valor do meu painel. E aí, geraria o PDF disso aqui, né? Aqui embaixo tem a opção de gerar o relatório detalhado resumido, e no final das contas eu fiquei com um preço só. Mas eu tinha um de 20 centavos, vamos considerar que eu tinha 2 preços. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu tirar essa opção aqui de sequência, ele volta com os preços que tinha antes de eu fazer a remoção. Então, eu vou deixar esse 17 e esse de 20, tá? Só para simular aqui. Tirar esse 17. Ô, cache, me ajuda. Difícil a vida, né, painel? Enfim, vamos considerar que é o 17 e de 20. Deixa ele pensar aqui, depois eu volto e excluo. Então, eu tenho 2 preços no meu painel. Aqui eu coloquei 5, mas na verdade eu só tenho 2. Claro que ele já me daria o cômputo lá, mas eu vou colocar aqui, né, igual a 17 centavos mais 20 centavos dividido por 2 para saber a média, já que é isso que eu estou usando a média. E aqui ele já me faz a primeira crítica, ó. Né, coloca aqui um amarelinho, depois eu vou explicar o porquê, e a data da minha pesquisa. Hoje é 3/11. Então, aqui ele diz que está ok. Por quê? Deixa eu colocar aqui, essa coluna desconsiderado, não é o termo mais adequado, mas é o termo que está na norma. Ele diz que quando o preço, né, estiver em desacordo, eu devo desconsiderar ele da minha pesquisa. Então, desconsiderado não, eu estou considerando ele na minha pesquisa. Então, a princípio, ele está ok, ele só fica em amarelinho porque ele é um único preço. Né? Sendo um único preço, por mais que eu tenha 2 ou 5 ou 10, ele poderia estar, se estivesse acima de 3 aqui, estaria de acordo com a norma, mas um único preço, uma única fonte não é interessante. Ele coloca ok, mas fica em amarelinho aqui. Tá? Aí eu vou, né, mostrar aqui na frente, ó, essas informações. Quando eu colocar mais dados ali, mais pesquisas para o mesmo item, eu vou explicar o que é o coeficiente de variação, como a gente viu lá no parâmetro inicial, lá nas instruções, o parâmetro desejado é abaixo de 25%, isso vai indicar que a minha amostra de preços não tem uma discrepância em termos de valor tão grande. Aqui eu tenho, né, o desvio padrão, como eu só tenho um preço, ele não calcula. O limite inferior e o limite superior, como eu só tenho um preço, é o mesmo valor ali da minha média. E aqui a data aceitável, como eu disse que é painel, ele já me calculou. Sendo painel, e sendo lá 31/12, que é quando eu pretendo fazer a licitação agora de 2020, uma pesquisa de 31/12 de 2019 para frente, está valendo. Se eu colocasse aqui uma pesquisa de 30/12 de 2019, aí ele já vai fazer uma crítica. Ó, a pesquisa não atende, né, ao lapso temporal previsto na IN. Por quê? Porque uma pesquisa no painel, no máximo, ela pode valer 12 meses até a data que eu pretendo lançar o edital. Então, ele já faz essa crítica aqui e aponta aqui também a data em amarelinho, a data da pesquisa, dizendo que tem algo errado. Não é o caso aqui, eu fiz em 3/11, né? Estou fazendo hoje. Então, continuemos aqui. Vou fazer mais uma pesquisa para o item 1. Claro, eu poderia, como eu falei,
seguir a sequência de todos os que eu fiz no painel, mas eu vou fazer dessa forma, a ordem aqui não interfere. Vamos supor que agora o segundo preço eu peguei de contratos de outros órgãos. Então eu vou dizer aqui, quando é contrato de outros órgãos, passo o mouse aqui, ó, o que é que ele pede? Eu vou colocar a WASG, o pregão e o ano e o item, ou o contrato e o ano e o item, se for um contrato de fato. Então eu vou colocar aqui a WASG, aí o número da WASG, né, 6 dígitos. O pregão barra o ano e o item, né, que de fato eu usei como referência ali para minha pesquisa. Então, vou colocar aqui o número do item. Perfeito, coloquei as informações que de fato estão sendo pedidas aqui. E aqui eu vou colocar, vamos chutar aqui, né, que eu peguei um pregão lá da Universidade Federal de Rondônia e lá o lápis era 25 centavos. Então aqui ele já trouxe, né, um segundo preço, e aí ele ainda está me indicando, é preciso informar a fonte e a data. Vamos supor que eu pesquisei hoje também. Tá? E aí ele disse aqui, né, por enquanto ele está dizendo preço único, verificar, porque eu não disse aqui se ele está considerado ou não. Então, coloquei aqui desconsiderado não, beleza, ele já deu ok para os dois, né, 19 tinha dois preços e 25 sendo o meu terceiro preço, tá ok. Eu já tenho uma pesquisa consistente. Eu tenho os três preços e eu tenho duas fontes, então já estaria ok. E aí aqui, nesse caso, voltando lá para a lista de itens, ó, eu tenho dois preços e eu tenho uma média aqui, né, de 22 centavos. Ainda vamos tratar aqui do saneamento da amostra, mas por enquanto meus dois preços estão válidos. Então, por hora, minha pesquisa aqui já estaria consistente. Mas é claro, a gente é diligente, vai pesquisar mais fontes. Vejam aqui, né, que entre 19 e 25 centavos, eu tenho uma variação dessa amostra de 21%. Ela está abaixo de 25%. Então, é totalmente aceitável, né? Abaixo de 100%, a minha amostra é homogênea. Então, um preço que estivesse entre 14 e 23 centavos estaria dentro dos limites, e considerando a variação aqui para os 25 centavos é pequena, né? Considerando que eu já estou dentro do coeficiente esperado, né, que é abaixo dos 25%, ele não faz nenhuma crítica, os dois preços estão ok. Então, vou dar sequência como se eu estivesse pesquisando, né, tivesse pesquisado ainda outras fontes. Vou continuar aqui no item 1, vou colocar aqui que eu pesquisei no site. Eu vou colocar aqui que eu pesquisei na Americanas. E aí, aqui eu colocaria um link, né? Clicar com o botão direito, inserir link, e aqui eu colocaria o link que é direto lá para o tal do lápis que eu pesquisei, que eu vou usar o preço aqui. Vamos supor que na Americanas está lá 10 centavos o preço. 0,10, acho que coloquei ponto 10. E aqui a minha pesquisa também ocorreu em 3/11. Vou colocar aqui, desconsiderado não. Então, nesse ponto, veja, ó, ele já começou a mostrar diferente aqui, ó. Se na Americanas, claro, eu pesquisaria lá no site da Americanas, né, pegaria o link certinho lá pro item que eu quero, Americanas. Vou pegar aqui um lápis preto. Agora todos pedem cores. Lápis preto, número 2. Eu não tenho noção de lápis preto, mas deve ter algum baratinho aqui daquele simplesinho, né? Tipo esse aqui, ó, 38 centavos. Então aqui eu copiaria o link dele, iria lá para minha planilha, colocaria aqui inserir link e colocaria aqui o link. Ok, na verdade ele é 38 centavos na Americanas, não é 10 centavos como eu coloquei, então ponto 38. Pesquisei hoje, ok, claro. Essa pesquisa eu vou gerar um PDF dele, né, dessa página, para levar para o meu processo, além do link que eu informei aqui, tá? Então, ok, 38 centavos, aí qual é a crítica agora? Esse preço está considerado. Qual é a crítica? Ele está dizendo, ó, valor estimado fora dos limites de acordo com a IN73. Por quê? Ao trazer um preço de 38 centavos para essa média que eu já tinha aqui até então, eu elevei o meu coeficiente de variação. A distorção entre a minha média desses preços e o desvio padrão me traz um coeficiente de variação de 36%, sendo que eu quero uma amostra homogênea, ela tem que estar abaixo de 25%. Então, nesse ponto aqui, ele me diz aqui, ó, até 28 centavos é um limite superior aceitável. Né? Mais que isso eu não posso. Então, o que eu faço nesse caso aqui? Eu vou aqui em desconsiderado e coloco sim.
É um preço que eu não quero manter na minha amostra. Mas eu vou deixar aqui porque lá no meu relatório eu vou dizer, eu pesquisei essa fonte. Eu só desprezei esse preço porque ele estava acima dos parâmetros que eu espero para uma pesquisa homogênea. Então, tudo isso aqui vai ficar registrado e eu vou levar depois só escrever no meu relatório de cotação como foi que eu fiz. Um outro ponto aqui, continuando no item 1, né, eu vou colocar aqui uma pesquisa com os fornecedores. Aí eu fui lá na papelaria da esquina. Na papelaria da esquina estava lá 50 centavos o lápis. Também, óbvio, né, eu vou colocar aqui a pesquisa em 3 do 11 e vou colocar aqui considerado, né, desconsiderado não. Continua puxando a minha amostra de forma errada. Antes estava 36% meu coeficiente, agora subiu para 53% meu coeficiente de variação. Por quê? 50 centavos é um preço muito alto para o que eu já tinha. Ah, Hélio, mas é sempre o preço alto? Não. Eu posso ter também uma indicação de que o meu preço de 19 centavos é muito baixo. Né? Isso tudo, Certo. principalmente, eu tenho, e aí é uma boa prática, principalmente nossa aqui, um cuidado que a gente tem qual é o preço justo? Aí eu vou, não no mercado, né, dizendo que eu quero uma pesquisa com fornecedores para fins de licitação, mas eu, gestor público, eu tenho que ter minimamente a noção de qual é esse preço justo se eu particular fosse lá comprar. Não é a melhor base, a gente sabe que na compra pública tem os prazos, tem as formas de fornecimento, tem uma série de regras adicionais para as empresas, então geralmente custa mais caro o produto fornecedor, mas é deste preço para o consumidor final comum é que a gente tem que ter uma noção para a gente não destoar muito dele. Então, como boa prática, eu sempre pesquiso primeiro nos sites. Então, com base nos preços dos sites, desconsiderando promoções, desconsiderando essas coisas de sazonalidade, o preço do site é o meu balizador para ir atrás de outros preços. É claro que os preços têm que se balizar predominantemente pela descrição, pelos requisitos de prazo de entrega, de qualidade e tudo mais, mas um dos fatores pode ser o preço. Então, pode ser que esse meu preço aqui, esses meus dois preços do painel, que estejam em real e reais. Então, eu tiro ele aqui da amostra, coloco não, então ele vai sair daqui. Isso é um teste, tá? Eu estou colocando um sim, aliás, aqui, né? Eu estou sugerindo que seja ele o problema da minha amostra, tá? Claro que essa análise crítica é caso a caso e eu tenho que analisar de acordo com cada mercado. Entre 25 e 50 centavos, que são os dois preços, ainda eu estou com uma variação muito grande. Então, eu vou continuar pesquisando, vou continuar aqui fazendo outra pesquisa com o fornecedor e vou pegar a papelaria X. E aqui eu consegui lá 40 centavos. No dia 3 do 11. Opa. Tem que ser uma data, tá? A gente colocou aqui um bloqueio para se não for data ou se não for número aqui, ó, deveria bloquear, não deveria aceitar. A data está funcionando, pelo menos. Então, aqui eu consegui a 40 centavos. Vamos continuar aqui, dizendo que eu peguei nos sites. E aí, no outro site... aí voltando, né? O de 38 centavos que eu havia considerado que não estava adequado, de repente ele estava sim. Então, volto aqui a considerar ele. E aqui eu vou colocar um outro de site, vamos colocar um submarino. Aí vou, claro, colocaria o link aqui e tudo mais, mas eu vou colocar aqui que foi 41 centavos. 3 do 11. Beleza, agora com essa amostra que eu tenho aqui, ó, mesmo que eu não tenha usado o painel, que é um dos indicados como prioritários lá na norma, não é bem esse o termo, mas é o indicado como prioridade lá na pesquisa, agora eu tenho entre 25 e 50 centavos uma amostra homogênea, em que meu coeficiente de variação ficou abaixo de 25%. Então agora eu tenho uma pesquisa ok, tá vendo? Então, nesse ponto aqui, eu posso dar sequência, eu tenho um item consistente, claro, se eu tivesse mais pesquisas, eu continuaria fazendo essa análise crítica até chegar dentro aqui de um esperado. De repente, esses 50 centavos aqui não é adequado, então eu vou desconsiderar ele, mesmo assim, vou continuar com a amostra homogênea. Então, são coisas que a gente vai promovendo aqui, item a item, fazendo as devidas análises para a gente chegar, né, ao valor que se espera. Tá vendo aqui, ó, como eu tirei de 50 centavos do cálculo, ele acabou mostrando que estava fora do limite, porque afetou aqui
os percentuais de coeficiente de variação. Enfim, aqui ele vai fazer uma série de críticas automáticas e eu, gestor público, não, a automatização da crítica em si não resolve nada, eu vou ter que continuar analisando aqui para ver qual é a crítica. Eu vou tirar o menor, eu vou tirar o maior. Para balizar isso, a gente tem o cálculo aqui do lado, do limite superior e do limite inferior. Então, se eu vou te tirar o 19 centavos, ele está mais próximo do limite inferior, que é 18, do que o de 50 centavos, que está mais distante do limite superior, que é 32. Então, são análises que a gente tem que fazer, conhecer um pouquinho de estatística, né? Não tem como a gente sair disso aqui sem estudar um pouquinho outras áreas. Então, feitas essas pesquisas, né, poderia continuar o item 2, ou poderia colocar o item 2 e depois voltar para o item 1, como eu falei, a ordem não importa, tudo isso vai sendo tabulado aqui, tem uma tabela dinâmica que está oculta, mas ela vai fazendo essa tabulação, e depois, terminado toda essa função aqui de registrar essas informações, vocês vão voltar aqui para a lista de itens e vão dizer que média você quer. Veja bem, eu tenho aqui 6 preços, que foram a quantidade de pesquisas que eu usei aqui, né, 6 preços, mas está em vermelhinho porque são os dados brutos. Dentro dos 6 preços, eu teria uma média de 35 centavos. Como eu desprezei 2, eu fiquei com 4 preços válidos, né? E o coeficiente de variação ficou aqui dentro dos 25%. E a minha média saneada, na verdade, ficou em 36 centavos, não 35, como estava aqui. A minha média mediana saneada ficou em 39. E o meu menor valor em 25. Claro, isso é caso a caso. No geral, essa média saneada vai ficar menos que a média bruta, que é a média dos valores sem tratamento, tá? No geral. Mas a média saneada é justamente para isso. Eu tenho um coeficiente de variação que me indica uma amostra mais homogênea. Às vezes, como é o caso desse item, ficou um pouquinho maior. Não tem nenhum problema. O que importa é que tenha consistência nos dados. E aqui, ao final, eu vou dizer qual critério que eu quero usar. E aqui está um pouco dentro, talvez, da subjetividade, mas não deveria ser. Quando eu tenho uma amostra consistente, como é o caso aqui, dentro do coeficiente, eu posso usar a média saneada sem nenhum problema. Quando eu tenho uma amostra maior, mais fontes aqui do que 4, e tem uma dispersão maior que o 25%, ou dentro dos 25%, mas muito próximo dele, o ideal é usar a mediana, porque ele vai trazer um ponto do meio, né, não sendo tão afetado pelos extremos, né, que são os outliers, né, o limite inferior e superior. Então aqui eu escolho qual eu vou usar, né, se eu quero menor, se eu quero o médio, mediana, e ela já vai calcular aqui o valor total. Ao final eu vou gerar um PDF disso aqui, levar para o meu processo, assim como copiar isso aqui, essa grade nessa tabela e colocar no meu relatório de cotação para eu escrever todo esse procedimento que a gente fez, eu vou escrever ele dizendo, ó, desconsiderei tal preço, por isso, isso e isso, todas as informações. E aqui esse título, ó, tá material de expediente X, justamente porque ele pega daqui, tá? Então, se eu quiser trocar isso, alterando aqui, ele já vai alterar nas duas planilhas para ficar visualmente uma estética melhor para impressão. Então, basicamente é isso que a planilha faz. Eu vou continuar aqui para todos os itens, fazer a lista dos meus itens, depois trazer aqui as informações das pesquisas que eu usei, para que ao final eu tenha a crítica das minhas amostras e trazer isso alinhado com a normativa que é a IN 73. Ela diz justamente isso. Eu abri ela em outro lugar aqui, agora não recordo, acho que foi aqui. Que ela diz justamente isso, para a gente fazer, né, críticas. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Então, isso é o que a gente tem que fazer, que a planilha vai automatizar essas críticas para o usuário mais leigo, o usuário que não tenha tanta afinidade com o tratamento estatístico de amostras, possa fazer isso de uma forma mais simples. Essa é a proposta da planilha. Bom, basicamente é isso. Tem alguma dúvida, para a gente registrar aqui na gravação? Aí, voltando aqui para o painel, ó, ele deve ter agora atualizado. Vamos tentar excluir os preços fora dos 20 centavos, ver se ele aceita. Tá vendo? Ele demora um pouco para pensar que essa ferramenta Click, né, que é a ferramenta que constrói o painel, ela tem um atrasozinho, principalmente em função da quantidade de dados, né, porque são muitos registros e muitos usuários simultâneos. Então, veja bem, deixei ele pensar um pouquinho, agora ele já deixou excluir sem excluir o 20 aqui, que estava excluindo sozinho. Então, deixa ele atualizar também, né? Eu tenho que pensar um pouquinho. Se eu for agora aqui gerar o relatório, provavelmente ele vai gerar com os dados inconsistentes, porque ele não terminou de pensar ainda, que é quando ele
trabalhar esses dados que estão aqui na tela, que só são esses dois, e não essa média que está mostrando aqui. Ó, ainda continua trazendo os dados incorretos, então tem que aguardar um pouquinho, ele vai fazer essa atualização aí, daqui a pouco ele gera. Mas enfim, dando sequência aí, alguma pergunta sobre a pesquisa? Aqui eu descobri como tirar. Na verdade, ele só estava com a cor azul, ele não estava com o link, por isso que não aparecia. Aqui o link, como foi o que eu inseri, né? Aí eu posso remover, caso eu precise. Aqui do submarino, eu pegaria o link lá, clicaria com o botão direito, inseriria o link e informaria o link aqui para ficar o registro também. Bom, eu creio que era isso que a gente tinha para apresentar. E aí, fica à disposição para sugestões, para as contribuições, para as melhorias que tiverem que serem feitas, né? Aqui não é um produto acabado, não é uma planilha pronta, é uma planilha preliminar para tentar ajudar e conforme a gente vai usando, a gente vai descobrir outras necessidades e outras demandas para a gente ir agregando para a ferramenta. É isso. Obrigado.